Com o keynesianismo, a ideia seria o Estado interferir sobre a atividade econômica, criando aí sim uma regulação adequada, eliminando principalmente o problema inicial tão grave de superprodução, a assimetria entre produção tão grande de um lado e consumo deprimido do outro. O Estado faria isto através de déficit público. O Estado, num primeiro momento, vai gastar mais do que ele arrecada, porque o Estado é o único ente na sociedade que consegue fazer isto. Se as pessoas não podem gastar mais do que arrecadam. Se as empresas gastarem mais do que arrecadam, as empresas vão abrir falência. O Estado não. O Estado não abre falência. O Estado pode, durante um longo período de tempo, funcionar em déficit. E ele vai usar esse déficit para estimular a economia de duas formas principais. Primeiro, através de investimentos sociais, gerando o chamado ou maturando o chamado estado de bem-estar social. O Estado vai criar todo um aparato de seguridade social em seguro-desemprego, aposentadoria, investimentos em educação, investimentos em saúde, além de outros dispositivos de transferência direta de renda. Além de o cidadão ser aparado, né, ser segurado no que diz respeito às suas necessidades sociais, também do ponto de vista econômico, este cidadão dotado de renda volta ao mercado consumidor, reduzindo a distância entre a produção de um lado e o consumo de outro. Mas a economia capitalista não se resolve desta forma. Ela demanda um capitalista que realiza os investimentos que são necessários para o processo. O capitalista adora investir, ele tem o chamado espírito animal de investimento, que está deprimido em um cenário de crise, ele tem expectativa de que vão consumir a sua produção. O Estado, então, precisa atuar, criando empreendimentos estatais, através de empresas estatais, que gerem consumo destes setores-chave da economia. São os grandes programas de obras públicas dos Estados Unidos da década de 1930, é a reconstrução europeia no pós-guerra, que possibilitam então altos investimentos do capital, tendo em vista a expectativa, entre outras, de um Estado consumidor. Desta forma, então, é possível a retomada da atividade econômica, primeiro nos Estados Unidos, dos anos 1930, e, eventualmente, com o espalhamento deste modelo keynesiano em escala mundial, em todo o bloco capitalista, mas, mais do que isto, também na racionalização financeira internacional mundial a partir de 1944, a Conferência de Bretton Woods, que estabelece a criação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Banco Mundial com fundos oriundos dos países participantes que possibilita investimentos, tanto de reconstrução nos países afetados pela guerra, quanto investimentos em países pobres que dinamizam as suas infraestruturas para acolher novos investimentos de capital. Esses empréstimos deverão ser pagos. O FMI cumpre esta função. O FMI regulariza fluxos financeiros mundiais. Os países são participantes do Fundo Monetário Internacional, da mesma forma que no Banco Mundial, pagando. O Fundo Monetário Internacional tem, portanto, recursos que podem ser utilizados emergencialmente para cobrir países em crise, países que ficariam inadimplentes com seus credores. Essas duas instituições, vejam no slide, racionalizam o sistema financeiro internacional, aumentando a capacidade de crédito, a segurança sobre esse crédito e o funcionamento da economia capitalista. Finalmente, também em Bretton Woods é estabelecido o padrão ouro-dólar, através do qual a economia dos Estados Unidos mantém o lastro em ouro, o dólar continua balizado pelo ouro, lastreado pelo ouro, enquanto as demais economias mundiais teriam a sua moeda lastreada pelo dólar. E daí a ideia de padrão ouro-dólar, muito importante para o processo de reconstrução no pós-guerra e para outros investimentos. Afinal de contas, França, Alemanha precisavam fazer altos investimentos de reconstrução. Segundo o padrão ouro que nós vimos no slide anterior, apenas com lastro em ouro seria possível a Alemanha emitir marcos para investimentos de reconstrução, a França emitir francos. Mas o ouro estava concentrado à época nos Estados Unidos, então a mudança do padrão para ouro-dólar
Para os Estados Unidos vale o padrão ouro, os Estados Unidos podem, os bancos que foram criados, os bancos de alcance internacional mundial podem emprestar dólares à economia desses países que agora tem lastro em dólar para a emissão das suas moedas para investimentos de reconstrução. Trata-se então de um período de racionalização da economia capitalista dentro dos diferentes países e no sistema financeiro internacional mundial. Esse período então possibilita o processo que nós denominamos de internacionalização da produção com uma alteração na divisão internacional do trabalho. Aqui nós encontramos os países de industrialização clássica, os países subdesenvolvidos, mas dentro deles um grupo de países que agora nós vamos denominar subdesenvolvidos industrializados. Brasil, México, Argentina recebem investimentos do capital internacional mundial, dinamizando as suas infraestruturas, criando novas instituições necessárias para aumentar a sua capacidade de produção industrial, sua capacidade no setor de serviços e, inclusive, acolher empreendimentos do setor secundário, do setor terciário, oriundos dessas economias centrais do capital. Trata-se, então, de um longo período de grande crescimento economicamente sustentável do capital. E por isso, a partir de 1945 até 1975, nós temos um período no qual a história econômica denomina Era de Ouro, Era Dourada do capital. Esta Era Dourada, entretanto, eventualmente vai acabar. Vai acabar como? Na década de 1970, supostamente, esse sistema racional entra em crise. Aquilo que nós vimos como Fordismo vai se tornar acumulação flexível, estudado eventualmente. Agora, o nosso principal problema é o keynesianismo, que está gerando, supostamente, déficit público gerador de inflação. Vimos nos slides anteriores que a crise americana dos anos 30 é resolvida através de déficit público. Esse déficit é necessário no primeiro momento, mas ele não deve ser indefinido e não precisa ser. O crescimento da atividade econômica aumenta o volume da atividade econômica e, consequentemente, a arrecadação de impostos sem aumento da carga tributária. O mesmo percentual de impostos é cobrado sobre uma sociedade que tem um nível de produção mais alto. A quantidade de recursos que o governo arrecada é maior e, portanto, ele pode reduzir e, eventualmente, eliminar este déficit. O problema é que isto não aconteceu nos Estados Unidos até os anos 1970. O déficit, ao invés de ser reduzido, aumentou mais e mais, aumentando a inflação de forma muito perigosa. Este processo foi tão danoso para a economia que, no primeiro momento, início dos anos 70, os Estados Unidos rompem com Bretton Woods. Havia um compromisso a partir de 1944 dos Estados Unidos lastrearem o dólar em ouro, mas havia uma tamanha demanda de gastos e investimentos pelo governo americano que ele não tinha mais ouro para lastrear a moeda, rompendo com Bretton Woods. Então há uma possibilidade de emissão de dólares acima do limite das reservas de ouro, com desvalorização do dólar. A partir de então, não há mais uma referência monetária de última instância para as moedas do mundo. O que há é o que a gente tem até hoje, a chamada livre flutuação das moedas. As moedas são mercadorias e, consequentemente, uma flutua frente à outra segundo as expectativas do mercado, oferta e demanda. Se vocês entenderam isto, vocês sabem que isto não corrige o déficit público. Na verdade, aumenta, porque retira o limite que os Estados Unidos tinham de emissão de dólares na quantidade de ouro de lastro. E agora não há mais limite. Aumenta ainda mais a emissão de moeda, aumenta ainda mais o déficit americano, causador de inflação. Bom, então por que há um déficit tão elevado? Vamos a alguns fatores deste déficit público. Gastos sociais, que nós vimos nos slides anteriores. A formação do estado de bem-estar social maduro com o keynesianismo leva a gastos e investimentos sociais, como educação, como saúde, como aposentadorias, além dos empreendimentos estatais, indutores dos investimentos privados. Temos ainda para os Estados Unidos, nos anos 1970, altos gastos geopolíticos. Já ocorreu a Guerra da Coreia, está ocorrendo a Guerra do Vietnã, está ocorrendo corrida armamentista e corrida espacial.
Além do que os anos 1970 são os anos das crises do petróleo, que impactam imediatamente o processo inflacionário, com o petróleo entrando na década de 1970 a $2 o barril e terminando a década a $11, $40 o barril, um aumento de 20 vezes. Tudo isso então vai aumentar o déficit, rompendo com Bretton Woods, vai aumentar o déficit, aumentando mais e mais a inflação. Vejam, entretanto, que eu compus o slide com 2 itens grifados e em negrito e 2 itens escritos normalmente. E por que essa diferença? 2 motivos. Primeiro, aonde está o déficit? Será na aposentadoria? Será nos investimentos em educação? Ou na corrida espacial? Ou na guerra do Vietnã? É claro que o déficit se encontra principalmente aqui, e não nestes gastos escritos normalmente nesses empreendimentos estatais. Agora, a segunda coisa muito importante, isto que está escrito em condições normais, gastos sociais, empresas estatais, são investimentos gastos previstos pelo keynesianismo. Isso daqui não. Isso daqui não é preconizado pelo keynesianismo. Isso está sendo a maior parte do déficit. Entretanto, houve, de alguma forma, vou deixar isso aberto neste momento na nossa análise, de atribuir a culpa do déficit apenas ao chamado déficit keynesiano, apenas a isto daqui. Se o déficit for keynesiano, qual seria a solução? Fim do keynesianismo, alteração das funções de Estado, fazendo com que as antigas empresas estatais sejam privatizadas, concedidas ao capital estrangeiro. Os investimentos sociais, saúde e educação sejam reduzidos, idealmente eliminados, em favor dos empreendimentos privados em saúde, em educação, em seguridade social, entre outros. Há, entretanto, um problema. Nós acabamos de concluir que o déficit é oriundo destes gastos geopolíticos. A inflação é fortemente causada pelas crises do petróleo. Se esta alteração política e econômica afetar isto daqui, não vai corrigir o déficit, vai corrigir a inflação? A resposta é sim. Para tanto, nós precisamos entender primeiro o que é inflação. Aumento generalizado e constante de preços caracteriza inflação. Mas o que a causa? Isto sim é complexo. A inflação pode ser oriunda de desvalorização cambial, de gargalos estruturais no processo de produção, de demanda. Esta última, por sinal, seria traduzível em uma sociedade da abundância, onde as pessoas têm recursos abundantemente e, portanto, gastam. O aumento da demanda aumenta os preços. Então, como se combate esta inflação dita de demanda? Remédio muito amargo, aumento dos juros. Os juros elevados inibem as compras parceladas. A diminuição do consumo inibe o aumento dos preços. A inflação pode ser contida, mas contida através da diminuição do consumo, o que não é muito bem-vindo ao consumidor e nem ao capitalista. Inclusive porque se o capitalista, o burguês, o empreendedor vende menos, ele vai investir menos, ele vai empregar menos, aumenta o desemprego, reduz a renda na sociedade, reduz o nível de produção, que não é bem-vindo ao capital e assim por diante. Agora, voltando, o que está causando a inflação são esses déficits geopolíticos, essas crises do petróleo. Ao afetar isto daqui, com o fim do keynesianismo, não vamos lidar com o problema principal, que é o déficit público que continua alto. Então, como resolver este problema? A resposta é isso daqui, aumento dos juros. Não é uma contradição. Eu acabei de dizer que para cada processo inflacionário diagnosticado, há um processo de atacar a inflação. Mas aumento dos juros é visto por alguns economistas como uma espécie de panaceia anti-inflacionária. Não importa qual é a causa da inflação, gargalos estruturais, seja o que for. Então, se aumenta os juros, se há aumento de juros na sociedade, na economia, então a inflação vai ceder. Mas vai ceder junto com toda a atividade econômica, vai ceder junto com a empregabilidade, vai ceder junto com a renda na sociedade e o consumo, prejudicando toda a economia real. Então, por que implementar um processo como este? Ora,
Quem então, eu tinha deixado em aberto no slide, vai atribuir a culpa do déficit ao déficit keynesiano? A resposta é o sistema financeiro. Sistema financeiro que, com as práticas de aumentos de juros, é o único que vai ganhar nesta nova economia. Isto chamaríamos vulgarmente, a partir dos anos 1980-90, do Consenso de Washington, de neoliberalismo. Para a caracterização do neoliberalismo, privatizações, venda das empresas à iniciativa privada, concessões de serviços públicos a particulares, abertura de mercado com diminuição das barreiras alfandegárias, flexibilização das relações de trabalho com limitação de direitos trabalhistas e possibilidade de terceirização e outros contratos mais flexíveis. Flexível é uma palavra inadequadamente colocada, né? De ampla utilização pela imprensa. Flexibilidade se dá entre as duas partes. Mas quando uma parte só é flexibilizada, a gente tem um processo bastante assimétrico, desigual, injusto. Então, na verdade, os trabalhadores perdem direitos trabalhistas através de contratos informais de trabalho, terceirização, uberização, pejotização e assim por diante. E o capital é beneficiado com um custo reduzido de trabalho. Então, não é exatamente flexibilização, é perda de direitos trabalhistas. Aqui está uma questão da VUNESP que trabalha o tema. O advento dos chefes de Estado e empresa marca uma transição sistêmica entre o enfraquecimento do Estado-nação e o fortalecimento da corporação apoiada em sua racionalidade técnico-econômica e gerencial. Essa transferência leva, por um lado, ao esvaziamento do Estado, reduzido à administração e à gestão, e de outro, à politização da empresa, que expande sua esfera de poder muito além de sua atividade tradicional de produção. A corporação tende a se tornar o novo poder político-cultural. Temos aí a referência bibliográfica e os itens, as alternativas. Correndo na alternativa E, a adoção de privatizações e a mínima intervenção do Estado na economia contemplam a demanda do enunciado. Coerentes com o neoliberalismo, as propostas do Estado e empresa convergem para a alternativa E. A alternativa E, lendo novamente, a adoção de privatizações e mínima intervenção do Estado na economia é condizente com os nossos dois slides anteriores. Mas a VUNESP fez uma colocação no seu texto base muito interessante. Ela usou esta expressão, Estado, empresa, que remete a uma necessidade de aprofundamento do entendimento daquilo que nós chamamos de neoliberalismo. Que aprofundamento é este?